Oi, gente! No vídeo de hoje é mais um da série que eu vou mostrar um pouco sobre mim. Então, dessa vez eu resolvi contar pra vocês um pouco de coisas que eu sei fazer, que talvez vocês não saibam, talvez nem imaginem, alguma vocês tenham até ideia, que eu já mencionei alguma coisa sobre. Então, bora pro vídeo. Eu vou começar com o que eu acho que eu nunca mencionei aqui, que é que eu sei bordar. E eu tenho alguns quadros aqui em casa que eu fiz. E quando eu falo bordar à mão, porque eu também sei bordar na máquina. Eu já conto um pouco sobre isso pra vocês. Eu aprendi a bordar na mão na faculdade. A gente teve alguma disciplina que era sobre construção de tecidos, alguma coisa assim, e bordar fazia parte dessa coisa. Então, o professor ensinou alguns dos principais pontos pra gente, o professor Gui. E ele também ensinou a colocar miçanga, essas coisas, mas essa parte eu nunca coloquei. Se eu tiver foto dessa época, dos bordados que a gente fez na faculdade e tal, eu coloco aqui, mas eu não tenho certeza se eu tenho. Então, eu vou começar mostrando pra vocês alguns bordados que eu tenho aqui que eu transformei em quadro. Por quê? Quando precisou comprar essas coisas, a gente foi lá, comprou uma coisinha, um bastidor pequenininho. Aí eu usei algumas linhas da Laura. Mas eu fui me empolgando. Aí você vai no Pinterest ficar rolando. Aí você se empolga super. Aí um dia tava eu e a Laura lá no Brás. E a gente achou uma loja que tinha um conjunto de bastidor, linha e tal. Mas eu vou mostrar pra vocês. Esse conjunto aqui, ó, ainda tava com preço, mas saiu. Mas se eu não me engano foi R$ 90. E eu acho que ele vinha com 4 bastidor, 5. Ó, aqui tem 3. E é daquele que tem o parafusinho aqui pra regular, porque tem uns que é só esses dois bambus aqui, você encaixa um no outro, mas esse aqui tem um negocinho de regular. Eu acho que era 5. Aí eu lembro que eu dei um pra minha cunhada, que ela também gostou disso, aí a gente ensinou pra ela, ensinei pra Jean. Aí eu tenho, acho que tem 2 que eu usei, ou veio uns 2, ou veio 5, eu não lembro. Aí, se eu não me engano, veio 100 linhas dessa. Tem várias cores. Não são todas as cores possíveis, porque temos uma infinidade de cores, né? Por isso que existe a Pantone. Aí veio esse tecido aqui, que é para você fazer o bordado tipo com ponto tipo de pixel. Teve uma vez que eu vi uma menina no Pinterest que ela fez do Harry Styles. Ela transformou cada, como se fosse pixel da imagem. Aí, tipo, foi usando a cor. Muito doido. Eu não sei como ela fez isso, eu só imagino como ela fez. E ele é meio todo furadinho, assim, ó. Nunca usei esses tecidos aqui, porque quando eu vou bordar, eu uso algodão cru. Aí essa chave de fenda aqui é minha, não veio, mas é pra usar pra apertar os parafusinhos. Aí veio uma tesourinha que ela estragou a molinha e eu joguei fora, mas era muito boa. Aí veio esse tanto aqui de agulha. E veio esse negócio aqui que é pra você passar a linha na agulha. Mas eu nunca usei. Ó, veio 2. Aí, esse negócio aqui. Ah, tá cheio de linha. Esse negócio aqui é pra você enrolar aquelas linhas. Você enrola aqui, aí depois você termina, você pode prender aqui, né? Ele fica mais organizadinho depois que você abre. Veio esse negócio aqui que eu também acho que é de passar a linha na agulha. E esse dedal aqui, né? Que é pra proteger o dedo da agulha. Aí veio aqui um manualzinho. Aí tá tudo escrito em inglês, né? Aqui a tesourinha que veio, quebrou. Ela era muito boa. Aí aqui, ó, veio 6 bastidores aqui, ó. Tem foto. 5. Ah, então acho que alguns bastidores eu já tinha da época da faculdade. Porque aqui tem 3, então eu só usei 2. Eu acho que o que dei pra Bia eu já tinha. Tem um desenho de uma borboleta. Aí aquele tecido
É pra fazer esse tipo de bordado. Parece que é meio pixelado, sabe? Aí aqui tá mostrando, ó, pra que serve algumas coisas. Aí aqui tem mais dois desse negócio que é de passar linha. Nossa, viu muito. Tem mais um verde aqui. Ah, também tem um desmanchador de costura e mais um dedal. E na época que eu comprei isso aqui, é o kit iniciante de bordado da Lamax. Quem é da área de costura sabe que essa marca aqui existe tem um monte de coisa. E na época que eu vi esse kit que eu fiquei surtada, eu falei, nossa, tem tudo que eu preciso e tal, um monte de cor. E essas coisas de bordado não são tão baratas não, tá? Vai um dinheirinho se você quiser iniciar. Aí eu fiquei empolgada e eu ficava vendo várias coisas no Pinterest. Aí queria fazer tudo, uma loucura. Mas eu vou mostrar pra vocês algumas das coisas que eu tenho aqui, que fui eu que fiz usando essas coisinhas. Ó, aqui na sala eu tenho esse aqui, que é do Harry Potter. E eu usei uma canetinha de que sai com o calor do ferro, só que ela não saiu. Aí ficou aqui ainda as manchinhas dos pezinhos que eu tinha feito. Aí esse aqui é do mapa do Maroto, né? Que é, tá escrito em inglês, que é eu juro solenemente não fazer nada de bom. E ela fica aqui, ela pega muito pó, por isso que tá assim. Só que não dá pra lavar, porque senão encolhe esse tecido aqui. Ele fica todo engruvinhado, assim, mesmo que você passe ferro. Nunca mais ele volta a ficar lisinho assim. E ele já caiu algumas vezes daqui, já soltou desse negócio. Aí foi prendendo, prendeu de dentro, então ele tá meio solto. Aí atrás ele é assim, ó. Quando a pessoa vai fazer o bordado assim mais profissional, você vai cobrar, você dá um acabamento nessas bordas, passa uma cola, que nem teve uma época que Jean fez, eu ensinei ele a fazer. Ele foi mais longe que eu, ele aprendeu vários bordados. Ele fez um negocinho com o nome da minha é, sobrinha, que ficou uma graça, lindo. Ele aprendeu mais pontos que eu só fui até o básico, que é o ponto reto, ponto vem vai. Ele já foi mais longe. Se ele tiver a foto, se eu achar, eu vou deixar a foto aí do bordado que ele fez da minha sobrinha, que ficou a coisa mais linda. Aí esse aqui foi ele que fez, ó. E esse ele fez naquele estilo que você bota a foto. E não era essa foto que tava aqui, foi eu que troquei. Por isso que tá maior, era uma foto grande. Aí aqui você já vê que ele já foi mais longe que eu, o ponto dele é bem mais bonitinho que o meu. Ó. Ele fez esse ponto bolinha. Ó. Ficou lindo, eu deixo aqui. Fica aqui na sala. E eu tenho um que é de Tina. Já. Aí aqui no quarto tenho esse, que foi eu que fiz. Foi o primeiro que eu fiz. Do Harry Potter foi o segundo. E, ó, tem uma linha solta aqui. E aqui é a Maria Tina quando era bebê. A coisa mais fofa do mundo, esse quadrinho. Atrás ele tá assim, ó. Não me perguntem porque atrás tá aparecendo mais que na frente. Eu não lembro o que eu fiz de diferente, mas assim, não sou profissional, mas consigo fazer. Aí vocês podem ver que esse batidor aqui já é diferente, ó. Ele não tem o negocinho de lá em cima, ele é só os dois bastidores que se encaixam um no outro. Aí ele fica aqui no quarto, com esses dois quadrinhos. Falei pra Jean que agora a gente precisa fazer um pro Luke, pra ter ele também. E que ele não tem nada com a carinha dele aqui em casa. E agora eu vou falar sobre uma outra parte de bordar que você, eu não sei se eu já comentei. Ah, minto, tem vídeo aqui no canal do bordando uma fraldinha de bebê. Mas eu vou contar para vocês um pouco sobre como eu comecei a bordar na máquina. Assim. Eu tenho uma prima que ela já trabalha com essa coisa de bordado, costura criativa há muito mais tempo que eu. E ela tinha uma máquina de bordar, não sei se, acho que ela ainda tem. E um dia eu fui na casa dela e eu. Não, tipo assim, eu olhava as coisas que ela fazia, achava muito lindo. E eu queria fazer essas peças de bebê e você personalizar já era um diferencial. Não é muita gente que tem esse tipo de máquina em casa. Aí, um dia eu fui lá na casa dela, vi a máquina dela, fiquei empolgada.
Aí entrou a pandemia e eu fazia muita máscara. Na verdade, eu comecei a costurar por causa disso. De fazer. Maria Tina tá aqui, ó, pedindo colo. Vem cá. Não tem. Aí eu fazia muita máscara na pandemia, muita mesmo. Na verdade, comecei a costurar por causa do meu curso, mas muita gente ficou pedindo pra eu fazer máscara, eu resolvi fazer. Aí com o dinheiro que entrava, comecei a comprar tecido, aí fazia necessaire, comecei a fazer um monte de coisa e acabei me envolvendo nessa coisa toda. Aí aconteceu isso de um dia na casa dela, conheci a máquina dela, ela tem uma brother minha assim. Como eu comecei a fazer muita máscara, eu começou a entrar um dinheiro a mais, porque na época eu trabalhava, não dependia desse dinheiro. E surgiu a oportunidade de comprar a máquina. E eu comprei. Eu paguei, eu acho que R$ 5.000, né? E eu não fiz nenhum curso para aprender a mexer em máquina de bordado. No dia que eu fui na casa dela, ela me ensinou a usar a máquina assim, bem por cima, porque a minha máquina é diferente da dela. E eu fui vendo vídeo, como sempre, né? YouTube te ensina tudo. Fui vendo vídeo, fui caçando coisa para aprender a usar a máquina. Então foi meio que na tentativa e erro que eu fui aprendendo a mexer. E eu tenho uma coisa que eu bordei nessa máquina, que é esse estojo do Harry Potter. Aí aqui tem essa minha sombra do Harry, né? Que é o rosto, com o raio, o óculos do Harry Potter. E aqui tem o símbolo da plataforma 9 3/4 e o bordado. E tudo isso aqui eu fiz na máquina. E isso aqui não é como funciona essa parte dos desenhos. Por exemplo, assim, é uma máquina de bordar eletrônica. Então, para você bordar esses desenhos, você precisa ter uma matriz. E a matriz é meio que uma função, meio que a programação desse bordado. É real, se chama programação do bordado. Que ele faz tipo um mapeamento num plano cartesiano, tipo, ponto vai bater aqui, 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 e vai formar esse desenho. Mais ou menos é isso. Mais ou menos é assim que funciona. E esses desenhos, geralmente eu consigo no Telegram. E alguns da minha prima que já comprou, outras pessoas mandaram para ela também. Tem bastante que ela mandou para mim. Mas geralmente tem uns grupos de bordado no Telegram, você joga lá bordado. Aí aparece lá o grupo. E às vezes você digita lá Harry Potter. Aí aparece um monte de gente que mandou na conversa bordados Harry Potter. Então foi assim que eu consegui. Mas eu já fiz bordados personalizados, por exemplo, com o nome de alguém. Aí eu tenho um programa no computador que se chama Embird. E lá tem as fontes, que é as fontes do computador. Você pode baixar fontes da internet e usar também. E essa fonte do Harry Potter, se eu não me engano, eu achei ela na internet. Aí você joga lá, fonte Harry Potter. Aí baixa. Aí, por exemplo, eu quero escrever Ana Keila com essa fonte do Harry Potter. Aí lá, escrevo, eu salvo no pendrive e enfio na máquina. Aí na máquina lá aparece lá, que tamanho você quer. Mas geralmente eu prefiro já decidir o tamanho no computador. Porque aqui você, na máquina, você consegue aumentar até 20% e diminuir até 20%. E às vezes você quer menos ou mais que isso. Então no computador já fica salvo até com uma dimensão melhor, sem os pontos ficarem distorcidos ou falhados, porque isso também interfere. Aí se eu quiser bordar uma logo de uma empresa, por exemplo, dependendo do que você quer, por exemplo, se você quer sombreado, se você quer 2 camadas, aí tem que ser um programador de bordado para fazer esse desenho. Mas se é um desenho chapado, eu consigo ir lá no Bird, jogar essa foto, essa logo, por exemplo, e usar uma parte eu não lembro o nome, porque tá em inglês. Mas você joga lá, aí você clica em cima de uma parte da imagem, aí você coloca transformar em pontos. Aí ele transforma em pontos. Aí você escolhe se o ponto é cheio. Tem várias opções lá. Aí você transforma. Se tem degradê sombreado, o programa não consegue identificar. Então precisa ser logos chapadas. Então quando alguém vinha pedir pra mim, pra fazer, tipo, bordado de uma empresa, eu falava assim, se for
uma logo chapada, eu consigo fazer tranquilo. Agora, se não for, aí tem que pedir para um programador de bordado fazer. E a minha prima, ela, se eu não me engano, ela me falou que tinha esse contato. Aí se alguém quisesse, aí eu tinha que falar para essa pessoa, pedir para essa outra pessoa, que aí eu conseguia bordar. E a minha máquina, ela tem uma limitação do tamanho de 13 por 26. Então, maior que isso, eu não consigo bordar. Se a pessoa quisesse um bordado maior que isso, já tinha que ser com outra pessoa, porque a minha máquina borda. O maior bastidor é esse tamanho. E o menor é 10 por 10. Mas assim, ninguém nunca pediu pra mim bordar coisas tão grandes assim. Então, eu acho que esse tamanho de bastidor é ok. Então, a primeira coisa é isso, bordar. Aí a segunda é costurar. Só que não é simplesmente costurar, porque além de costurar roupas, eu já costurei outras muitas coisas. Roupas vocês já viram, tem um vídeo aí no canal de experimentando roupas que eu costurei, que eu fiz, que eu modelei, que eu fiz a modelagem e tudo. E também tem vários vídeos do TCT que você tem que ver lá eu fazendo modelagem, fazendo costura, fazendo corte, e é uma loucura. Mas aqui eu vou mostrar a costura de bolsas. Eu tenho várias bolsas, que foi eu que fiz. Esse estojo aqui, como eu fiz o bordado, eu também fiz a costura dele inteiro. Aqui ele tá estruturado só com, acho que esse tecido é um brim, se eu não estiver errada. Então, esse estojo foi eu que fiz. Esse outro aqui também. E esses aqui são estojos que eu usava na faculdade, com lápis de cor, canetinha, marca-texto, por aí vai. Aí, ó, outras bolsas que eu fiz. Tem essa mochila que eu acho que foi a primeira que eu fiz. E eu já tive muito numa época de gostar muito, muito, muito de brilho. Então eu fiz essa que é todo um brilho rosa. E é assim, um tecido lindo, maravilhoso. Só que ultimamente eu não me vejo mais usando coisas assim. Ultimamente eu tô numa pegada mais cores neutras. E essa bolsa deu um trabalhão de fazer. Ela é bem grande. Ela tem aqui o bolsinho de água e ela tá inteirinha. Eu fiz ela, eu acho, uns 4 anos atrás. Por dentro, o forro dela é impermeável. Tem um bolsinho de plástico aqui, né? Tem um bolso aqui atrás também. E ela tem esse que você carrega aqui na mão e esse de levar nas costas. E na época eu fiquei assim, surtada com essa bolsa. Usei muito, principalmente para ir para a faculdade, quando eu tinha que levar muita coisa. Tinha que ser essa mochilona aqui. Aí tem aqui uma próxima, que é essa pequenininha aqui. Que ela tem esse bolsinho aqui. Tem esses dois aqui do lado. E ela já é bem pequenininha. E eu usei ela muito para ir para a faculdade também. Essa bolsa aqui é um orgulho os acabamentos dela. Isso aqui não é fácil de fazer, tá, gente? Aqui também. E ela não tá com forro impermeável, um forro de tecido. E essa daqui, acho que foi uma das últimas bolsas que eu fiz, então ela já tem um acabamento, uma estrutura diferente, porque eu já tinha aprendido muito mais coisas do que quando eu fiz essa primeira. Essa aqui eu acho que eu fiz há uns, no máximo, 2 anos. Talvez, acho que foi 2023 que eu fiz ela. E ela é uma gracinha. Então eu usava para ir para a faculdade essa mochila quando eu não precisava levar muita coisa. Quando eu precisava levar uma sombrinha, caso chovesse, levar carteira, levar óculos, eu uso óculos, levar o bilhete, eu colocava sempre o bilhete aqui, aí passava lá na catraquinha, tirava o cartãozinho aqui pra passar na catraca. E agora eu não uso tanto ela, porque ela é muito pequena, porque eu preciso levar para o trabalho, né? Porque eu sou CLT, aonde eu trabalho não dá marmita, não dá comida, enfim. Então eu preciso levar marmita. Então, ultimamente eu não tô usando mais essa bolsa porque ela não cabe. Porque eu levo marmita com arroz, feijão e bababá e salada. E às vezes eu levo algum lanche também, então precisa ser uma bolsa maior. Só que aquela rosa é muito grande. Então, assim, tem que ser entre esses dois tamanhos. E ultimamente eu não tô usando tanto bolsa assim, mochila, né? Tô usando mais bolsa assim, tô nessa vibe agora. Aí eu tenho mais duas aqui, vários modelos de bolsa diferentes. Eu tenho essa aqui,
que eu usei horrores. E ela já tá velhinha. Ela tem esse bolso aqui. E eu acho que foi uma das primeiras que eu coloquei esse tipo de zíper aqui, que é um zíper de metal, que dá um efeito bem bonito. Só que não uso mais, ela tá cheia de tranqueira aqui dentro. Essa aqui, gente, eu usei uma vez pra ir num aniversário de 15 anos. E eu fiz ela meio que pra testar modelagem. Mas não é um tipo de bolsa que eu uso muito. Ela é desse vermelhão assim, tem uma coisa meio croco. É bem bonitinha, mas eu não uso muito. Primeiro que é pequenininha, né? Quase nunca a gente vai usar bolsas assim desse tamanho no dia a dia. Aí eu tenho mais dois, que são duas carteirinhas. Vou começar com essa aqui, que foi, acho que é a primeira que eu fiz, tá? Sem brincadeira, foi a primeira mesmo. E ela tá toda velhinha, porque eu uso ela todo santo dia aqui com meus cartões. Aí aqui eu deixo os cartões que eu uso menos, tá bagunçadinho. E aqui nessa eu uso as que eu uso mais. Que aqui fica tipo mais compactozinho. Às vezes se eu quero sair com uma bolsinha menor, ou só para carregar no bolso, essa aqui é mais compacta. Como vocês veem, é o mesmo tecido daquela bolsa lá. Então eu usei retalho para fazer essa carteirinha aqui, que na verdade é um porta-cartões. Tá faltando um cartão aqui que deve estar jogado na bolsa. Enfim. Essas são as coisas que, além de roupas, eu também sei fazer, que é bolsa, carteira. Eu já fiz roupa pet. Tem uma roupinha de Tina que eu fiz, mas a gente perdeu na casa da minha mãe. Sumiu, na verdade. Não sei se foi lavando, não sei. Tem um bonezinho aqui. Esse da roupa, se eu achar foto, vou deixar aí que é uma gracinha. Tem toquinha. Teve uma vez que eu comprei, deve estar lá ainda, né? Na Hotmart. Eu comprei um curso pet. Aí tinha esse bonezinho aqui, ó. Que é a coisa mais fofa que eu fiz pra Tina. Acho que ela usou umas 2 ou 3 vezes esse chapeuzinho. Se eu achar foto, também vou deixar aí com uma graça nela. Tem mais uma coisa pet pra mostrar pra vocês. Eu tenho. Ignorem, porque ela tá bem surradinha. Tina aqui tá doida, doida. Porque ela, toda vez que eu pego essa bolsa, ela acha que ela vai sair. Mas hoje ela não vai. Pode esquecer, Marietina. Ela tá aqui pulando, gente. Ó, é essa bolsa aqui. Ela tá aqui pulando. É essa bolsa aqui, que é uma bolsa de transporte. E eu fiz ela há uns anos atrás. Antes aí já tinha carro, acho que eu já mencionei em algum vídeo. Ela tá aqui pulando na bolsa. E teve uma vez que o carro deu um problema, precisou ficar na oficina e eu queria ir pra casa dele, só que cachorro tem que andar na bolsinha, de preferência, né? No transporte público, Uber e tal. Aí eu fiz pra. Eu andei com ela no ônibus, com essa bolsinha aqui, mas quando a gente vai andar de Uber eu também uso. Ela quer a bolsa. E eu vi um vídeo no YouTube pra fazer essa bolsa aqui. E ela tem um bolsinho aqui. Eu não tinha a espuma que a mulher usava. Então eu improvisei com manta e mais alguma coisa que tem aqui dentro. Só que aqui embaixo ainda ficou mole, tipo, ela deitava e meio que afundava assim. Aí eu coloquei um papelão bem grosso e forrei com uma mantinha. Aí quando ela vai, ela fica assim, aqui, bem bonitinha. Eu vou colocar aqui no chão pra ela. Eu acho que ela quer entrar, sabe? Se acabe. Aí, como quando um vai sair e o outro não pode ficar, eu fiz uma pro Luke também. Eu fiz uma pra ele, que é menorzinha, mas é a mesma coisa, só não tem o bolsinho. E esse tecido aqui eu usei um hipstop, que foi de sobra do TCC. Aí ela é azulzinha, mesmo esquema, tem a telinha aqui, tem o bolso. Aí quando a gente vai andar de Uber, tem que colocar uma sacola, outro no outro, pra poder
e tranquilo. Aí as coisinhas que eu fiz de costura assim mais diferente é isso. Essas coisas, essas bolsas, essas coisas pets, eu nunca fiz pra vender. Agora essas outras eu já fiz. Eu já falei no último vídeo, ou algum vídeo, que eu tenho um perfil de costura. Eu acho que foi no último vídeo, foi mesmo, no do YouTube. Que eu tenho um perfil de costura, mas eu não alimento mais. Então, se vocês verem mais coisas, é só ir lá, @costura fofa, tudo junto. O próximo é um que eu não posso comprovar que eu fiz, mas eu juro que eu fiz. Que foi um curso de sobrancelha. E eu nunca cheguei muito a atuar nisso. Eu já fiz a sobrancelha da minha mãe, fiz de uma moça, mas assim, eu nunca cheguei a cobrar, trabalhar com isso. Só aprendendo mesmo para testar se eu conseguia fazer. E eu não tenho muito mais as coisas da época do curso. Eu fiz esse curso em Osasco. Só tem algumas coisas que sobraram, mas assim, acho que todo mundo vai ter em casa. Eu tenho foto de quando eu não tinha a micropigmentação, que eu fazia minha sobrancelha, eu usava acho que é parquímetro. É um negocinho assim que você mede a sobrancelha, aí você mede o arco e tal, não sei o quê. Tem todo um negócio. Eu lembro que você meio que, tipo, o começo da sobrancelha tem que estar alinhado com esse negócio. Aí o arco tem que estar, tipo, meio que nesse ângulo e o final, aqui no final do olho. Tem um rolê assim, tá? Eu lembro disso. Aí lá a professora ensinou a gente a fazer é, o design com rena e com maquiagem, né? Que é lápis e tal. Basicamente foi isso que eu aprendi. Aí, da época, eu não tenho mais a cena, porque a gente jogou fora, mas eu tenho esse negocinho que é um conta-gotas. Aí, quando a gente ia fazer a rena, a gente usava esse copinho aqui, aí colocava a rena, aí colocava não sei quantas gotas de água, aí misturava. Aí, para aplicar, a gente usava um pincelzinho desse aqui, para aplicar na sobrancelha, aí a gente fazia o design usando. Gente, eu não lembro o nome. Se é parquímetro, alguma coisa assim, mas eu acho que eu vou deixar a foto aqui. Que a gente media e fazia os desenhos, pontos. Aí usava o parquímetro para medir essa grossura da sobrancelha. Aí isso aqui era para aplicar, né, a rena na sobrancelha da cliente. Aí tinha uma escovinha que era para pentear, né, o pelo. Que essa eu não achei, mas eu tenho certeza que eu tenho. Mas é igual aquelas que é de você passar rímel, que você penteia assim. Aí essa tesourinha que a gente usava para cortar o excesso. E essas três pinças. E eu só precisava dessa aqui. Só que eu fui comprando pinça, e pensando, ai, não é essa, não é essa, não é essa. E a professora era o cão, ô véia chata, não gostava dela. Mas ela ensinava muito bem. E outra coisa que ela ensinou pra gente que era um bônus era fazer aquela depilação com linha. Eu esqueci o nome dessa depilação. Você usa linha e é bem legal pra fazer sobrancelha, porque deixa bem. Tira tudinho, sabe? E eu não sei mais fazer, mas acho que se eu procurasse um vídeo no YouTube ensinando a fazer, eu conseguiria repetir. Aí, nessa mesma escola, gente, desse curso de sobrancelha eu não peguei diploma, por isso que eu não consigo provar. Mas eu terminei, fiz tudo certinho, só nunca fui lá buscar, que é dessa escola aqui, a Noemi, não sei se ainda existe, aí é que eu tenho o meu certificado de maquiadora. E eu fui fazer o curso meio que para profissionalizar, porque eu tinha vontade de trabalhar com isso. Mas eu não cheguei a bem trabalhar com isso, não ganhei uma grana com isso. Mas eu cheguei a maquiar algumas pessoas. Eu comecei a maquiar em mim, porque eu ficava vendo Mari Maria, Francine Elk, Nina Secrets, um monte de blogueira de maquiagem. E eu comecei a me arriscar, comprei essa coisa e eu resolvi fazer o curso. Como eu tinha esse desejo de ser uma profissional da maquiagem, aí eu fiz o curso de design de sobrancelha, porque, querendo ou não, faz parte. Aí eu vou deixar fotos aqui de algumas pessoas que eu maquiei e de algumas maquiagens que eu fiz também. E eu também cheguei a fazer, ou tentar fazer, um curso de penteado. Aí, para isso, eu comprei uma cabeça de boneca para penteados. Só que eu nunca cheguei a me matricular de verdade. Eu comecei a falar, vou começar a ver se eu gosto mesmo. Começar a ver uns vídeos no YouTube e tal. Aí a minha irmã, ela é boa em penteado em trança. Aí ela me ensinou algumas coisas e como eu não conseguia fazer em mim, que dói o braço, né? Horrível. Aí eu comprei a cabeça, vou mostrar pra vocês. Ela tá até hoje aqui, eu tenho nota fiscal. E se eu usei essa cabeça foi 2 vezes. Eu acho que eu tenho foto algo de algum penteado que eu fiz nela.
Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, o cabelo é belíssimo. Ainda tem a caixa dela, ó. Tá toda acabadinha. E ela é do Mercado Livre. E eu queria vender ela, mas eu nunca achei ninguém que quisesse comprar. Ó, é um cabelo belíssimo que dá pra fazer escova, dá pra passar chapinha, babyliss, porque é um cabelo natural. Eu paguei caríssimo nessa cabeça. Acho que foi uns quase R$ 300. E ela tá aqui parada. E ela vem com o negocinho pra você encaixar. Aqui, ó. Você encaixa aqui. Aí você prende na mesa aqui, ó, e regula. Então você podia colocar numa mesa alta e fazer os penteados na girl. E ó, é um cabelo natural de verdade. Bem bonito. Ela é meio feinha, meio antipática. Tem que dar uma penteada nela, mas ela fica dentro de um saco. É meio vesga também. Aqui. E essa cor de cabelo é belíssima, né? Queria ter um cabelo dessa cor. Você acha que ia ficar legal em mim? A louca. Aí ela tá nesse plástico guardado aqui. Mas eu nunca mais vou usar ela, queria vender. Se alguém quiser comprar, manda um direct pra mim lá no Instagram, que eu faço um precinho. E o último é uma coisa que, se eu estivesse na casa da minha mãe, eu conseguia provar pra vocês que eu sei fazer isso. Só que aqui na minha casa eu nunca fiz, mas um dia eu posso trazer pra vocês fazendo isso, que é elétrica. Eu não sou uma eletricista, o meu pai é eletricista. Algumas coisas que eu aprendi foi porque ele me ensinou quando ainda era vivo, ele faleceu já faz 11 anos. E mesmo quando ele não trabalhava, às vezes ele pegava uns bicos para fazer algumas coisas. Só que quando meu pai faleceu, ele já não enxergava quase nada, ele enxergava 30% e era meio que vulto. Aí às vezes ele pegava uns trabalhos assim para colocar tomada, umas coisas mais simples. Aí ele me levou uma vez e ele me ensinou como fazer isso. É uma pena que ele não tenha me ensinado a fazer mais coisas, tipo trocar um chuveiro, que é uma coisa legal de se saber fazer para não se depender dos outros. E ele me ensinou a trocar o negócio da tomada. Eu nunca sei se é disjuntor, não. Sabe aquele negocinho de você enfiar a tomada? É isso. Ele me ensinou a fazer isso. Aí lá na casa da minha mãe, eu cheguei a trocar alguns dos espelhos das tomadas. Porque quando ele fez a casa, ainda era aqueles de dois, né? Que é dois buraquinhos. E agora, a maioria das coisas vem com três. Aí tive que ficar botando Benjamin, eu não gosto disso. Aí, acho que da cozinha do meu quarto, já acho que eu cheguei a trocar quase todos os, os espelhos lá das tomadas. E teve uma vez, eu acho que eu não gravei. Se eu gravei, não entrou em vídeo. Gente, hoje é sábado e eu estou aqui no chão porque acabei de fazer uma coisa muito inteligente, pelo menos pra mim. Essa tomada tinha queimado. Aí eu vim tirar ela. Por incrível que pareça, é uma coisa que eu sei fazer, que eu aprendi com meu pai, ele me ensinou. Aí, essa aqui era uma, e eu troquei por uma que é duas. Porque eu tirei e percebi que tinha 4 fios, ou seja, dava pra ligar duas dessas. Aí aqui, ó, eu troquei por duas. Aí agora, além de eu conseguir ligar minha máquina, também consigo usar outra pra ligar o ferro ou ligar a bordadeira. Porque quando eu usava a bordadeira, eu tinha que tirar uma. No caso aqui tinha que tirar a da máquina pra poder ligar a bordadeira. Aí agora não precisa mais. Que tinha uma mesa lá no meu quarto que era a da máquina,
a máquina reta industrial. Que eu queria ligar, eu troquei a bordadeira de lado e eu queria ligar a máquina industrial e a bordadeira, só que só tinha uma entrada e tinha que botar o Benjamin. Só que o meu pai, ele tinha esse negócio de, tipo, ser meio que precavido. Aí, uma vez eu abri lá pra trocar, que era dois, pra colocar o pininho de três, e eu vi que tinha um fio a mais. Eu falei, e se eu comprar aqueles espelhos que tem lugar para duas tomadas, que ficam uma do lado da outra? Aí eu fui lá, comprei e conectei as duas num só negocinho daquele, né? Aí fica uma tomada aqui, uma tomada aqui. Aí eu consegui fazer, e em vez de usar um Benjamin, eu tinha duas tomadas para usar, em vez de ficar usando Benjamin. Não sei se vocês vão entender, é uma coisa meio específica. Enfim, é isso. São essas coisas que eu aprendi a fazer ao longo da minha vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre mim, conhecer as coisas que eu já fiz. E é isso. Um beijo e até a próxima.